Boa noite, pessoal. Eu quero louvar a Deus por essa linda oportunidade que nós estamos tendo aqui de mais uma vez estarmos divulgando a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler duas passagens para meus irmãos. Uma eu quero ler no Antigo Testamento, que está em Isaías 53, versículo 6. O outro está no Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 27 e o versículo 46. Vamos ler primeiro no Antigo Testamento, o Isaías 53 e o versículo 6, que fala o seguinte: todos nós andarmos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, veja bem, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja essa última palavra. O Senhor Deus fez cair sobre Jesus o nosso pecado. Veja bem. Vamos em Mateus capítulo 27 e o versículo 46, que fala o seguinte: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que tu me desamparastes? Veja bem. Louvado seja o nome do Senhor. A partir da hora, meus irmãos, que quando Jesus Cristo começou a passar pelo processo, veja bem, a partir da hora que os líderes religiosos entregaram Jesus para Afonso Pilato para que ele possa ser crucificado, veja bem, durante toda essa trajetória, que ele pegou sua chicoteada, que ele carregou a cruz, até chegar lá na cruz do Calvário, quando ele foi colocado os espinhos e furado suas mãos e seus pés. Até essa hora, meus irmãos, o Criador estava com ele. O próprio Criador estava com ele. Ele apanhando, mas o Deus Todo-Poderoso estava com ele. O Espírito Santo estava com ele. Com o Filho de Deus. Mas quando Jesus ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que tu me desamparaste? Veja bem, lá em Isaías 53 e versículo 6, a Bíblia fala, veja como já acabei de ler, que o próprio Criador tomou sobre ele, sobre Jesus, o pecado de nós todos. O que acontece, meus irmãos? Para que nós tenhamos direito de salvação, para que nós tenhamos a oportunidade de ir para o céu, Jesus Cristo, veja bem, Jesus Cristo, o pecado que eu cometi, que nós cometemos, Deus colocou sobre o seu Filho. Veja bem, meus irmãos, Deus colocou o pecado sobre o seu Filho. Quando o pecado chegou-se a Jesus, que ele ficou carregado de pecado, que eu e você cometemos, Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. O pecado precisou se chegar até Jesus. Quando o pecado se chegou até ele, aí ele disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Essa foi a pior parte do processo de Jesus. Foi quando houve a separação. O próprio Criador separou do Filho. Ele disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele separou. O Deus Todo-Poderoso separou do Filho. Por quê? Por que ele separou? Porque Jesus Cristo estava carregado de pecado. Deus, ele não pode se chegar ao pecado. Jesus Cristo precisava ter esse pecado sobre ele, porque Isaías 53 está falando isso. Por quê? Porque Jesus Cristo ele precisava morrer com nossos pecados, para que a partir da hora que ele morresse, o pecado ficava enterrado. E Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, só ele ressuscitou, mas o pecado não ressuscitou. O pecado ficou enterrado. A partir da hora que Jesus Cristo ressuscitou, houve uma nova aliança. O próprio Jesus, o próprio Deus, ele apagou os nossos pecados.
Ele apagou nossos erros. E quando Jesus Cristo morreu, que ele deixou o pecado enterrado, e ele trouxe uma nova aliança, uma nova oportunidade para o homem. O véu do tempo se rasgou. O que acontece? Hoje nós temos outra oportunidade de vida, porque Jesus Cristo tomou sobre si o nosso pecado, e enterrou o pecado, e ressuscitou para que eu e você tenhamos nova vida. Veja bem, meus irmãos, vamos ver para nós mais entender. Veja bem, enquanto nós estamos fazendo as coisas certinho na obra de Deus, trabalhando para Jesus, Deus está conosco todo o tempo, meu irmão. A gente passando pelo sofrimento, passando pelo processo, todo o tempo você vai estar Deus ao seu lado, o Espírito Santo ao seu lado. Mas a partir da hora, meus irmãos, que nós cometemos o pecado, o Espírito Santo se afasta de nós, porque ele não pode conviver com o pecado. Foi a pior parte de Jesus, foi essa, quando houve a separação do próprio Deus, porque ele estava carregado de pecado, que eu e você cometemos. O rei Davi, quando ele cometeu um pecado, veja bem, quando ele cometeu um pecado, que ele fez aquele ato, que ele matou Urias e ficou com a mulher de Urias, ele cometeu um erro tão grande, que ele sofreu muito. Ele chegou para Deus: Senhor, tira tudo que é meu, Senhor, mas não retira de mim o teu Espírito. A pior parte da nossa vida, meus irmãos, é quando Deus se afasta da gente por causa de nós mesmos, que nós pecamos e ele se afaste de nós. A Bíblia disse que ele ama o pecador, ama nós, mas o pecado, ele aborrece o pecado. O segredo para que nós possamos ter a comunhão com Deus é deixar de fazer as coisas erradas, deixar de cometer o pecado. Porque o pecado faz o mundo sofrer. O pecado é que fez separação. Porque veja que quando Adão e Eva estavam com Deus, ele tinha comunhão com ele. Mas a partir da hora que ele pecou contra Deus, houve uma separação. Adão teve que sair do jardim, ficar separado de Deus. Mas Jesus Cristo, nós louvamos a Jesus, porque ele tomou sobre si o nosso pecado e enterrou o nosso pecado, enterrou os nossos erros. Assim como Deus disse para Nicodemas: se tu não nascer de novo, tu não entrarás no reino dos céus. É isso que Jesus fez. Nos deu nova oportunidade para que nós nascermos de novo. Meus irmãos, esta é a palavra desta noite. Jesus Cristo disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele separou, o próprio Pai separou do Filho, porque Jesus Cristo estava com o nosso pecado sobre ele, mas Jesus Cristo morreu, deixou o nosso erro, o nosso pecado enterrado e ressuscitou para nos dar uma nova oportunidade. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde nesse amor para sempre. Muito obrigado, tenha uma boa noite.